Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ed, sejam bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre rega, sobre suculentas, o tempo que você rega as suas suculentas. Eu espero que vocês gostem. Gente, eu vou falar aqui da rega, mas é do jeito que eu faço aqui no meu cultivo, tá? É claro que tem muitos cultivadores aí no Brasil inteiro, até mesmo fora dele, né? Então, o que eu falar aqui é através do que eu observo aqui nas minhas suculentas, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, porque, gente, como o Brasil, né, tem um clima muito diversos, muito diversificado, então, em várias partes do país, tem lugares que chove bastante, tem lugares que quase não chove. Então, tem suculentas que precisam, né, tem lugares que precisam de mais água, tem lugares que precisam de menos água. Tem suculenta que é plantada em vasos grandes, que não precisa de tanta água assim, porque armazena mais água, né, no substrato. Então a gente precisa ver tudo isso, tá, gente? Então aqui eu tenho essas suculentas plantadas nessas floreiras, são floreiras grandes, tá vendo? Ela tem, lógico, que cada uma delas tem dreno, né? Então tem uma camada de drenagem. Muitas vezes eu uso pedra, uso carvão, uso aquele outro redondinho que eu esqueci agora, gente, argila expandida. Então eu uso, né, o que tem aqui. O que tem no momento é mais pedrisco mesmo, porque tem aqui da obra aqui, né? Então eu acabo usando. Então essas suculentas ficam aqui nesse beiral. Então quando chove, elas tomam toda a chuva, toma bastante chuva. Essas daqui eu coloquei aqui ontem, que elas ficaram na prateleira, então não tomava tanta chuva assim. Coloquei aqui mesmo, porque essa semana tá marcada assim 2 dias de chuva. Amanheceu aqui bem nublado, né, formando para chover. Aqui foi um outro cantinho que eu trouxe a minha jade para cá. Tá aqui na cobertura, mas aqui tem uma parte da escada, ó, que ainda não tá coberta. Então ela vai tomar um pouco de chuva também, depende do lado que a chuva cair, né? Então vai pegar. Tem mais jade aqui embaixo, tá vendo? Ó, tem uma aqui. Tem aquela que eu replantei e mostrei pra vocês, que tá bem bonita já, ó, tá vendo? Cresceu bastante. Ela não tá aquela boniteza, né, gente? Mas se você ver do dia que eu fiz até agora, tá bem bonita já. Essas daqui, olha a coloração dessa jade. E essa daqui que eu fiz com bocache, lembra? Que eu coloquei. Eu acho que o bocache não faz com que ela cresça muito, tá? Porque a quantidade de nitrogênio que ele tem é muito pouquinho. Para a quantidade lá é 2% só, então é muito pouquinho, então elas não crescem muito bem não. Aquele outro que eu uso, o Basacult, ele faz com que a suculenta cresça mais rápido. Mas todos os dois são bons, né? Porque tem pessoas que preferem que a suculenta cresça com bastante delicadeza, né, mais lenta. Então, esses vasinhos aqui são vasinhos de 3,5 litros, tá vendo? Olha, apesar de estar no vaso de barro, como é cacto, então eu não rego sempre, tá? A cada 10, 12 dias no máximo, porque mesmo estando agora num período de bastante sol, né? Não tá mais aquele período de chuva. Quando tava no período de chuva, gente, eu regava menos, porque às vezes chovia muito, então acabava molhando elas. Então eu regava menos, tá? Então no verão eu regava menos do que agora, tá? E aí, ó, essa daqui depois que comecei a tomar mais sol, então ela tá bem bonita mesmo, não tá mais perdendo as folhas. Então eu acredito, gente, que naquele tempo que ela tava perdendo bastante folha, foi porque tava bastante chuvoso, então ela tomava um pouquinho de água. Mas olha só as rosetas que linda que tá. Então ela perde realmente as folhas de baixo, tá vendo? Só que ela tá bem compacta, então não é estiolamento, não é nada, tá vendo? É só que perdeu mesmo as folhas. E assim, ó, mas tá bem bonita. Essa é a Francesco, né? A minha portulacária que você já conhece. Então esse vasinho aqui de portulacária, ó, apesar de ser uma suculenta que gosta de um pouquinho mais de água, como ele é num vaso bem grandão, ele é naqueles vasos de 7 litros, 10 litros, então ele é bem grande esse vaso, então eu quase não rego, porque não tem necessidade. E também porque o substrato que ela tá plantada é um dos primeiros substratos que eu tenho. Não chega a ser um dos primeiros, mas é um dos substratos assim que eu não é tão drenante quanto o último que eu fiz agora, tá? Então aí eu também já não rego tanto. Essas daqui que eu comecei a mostrar, né, de 3,5 litros, também são umas suculentas que eu não rego tanto,
porque também é um substrato que demora mais de precisar de rega. Esse Mirinai é uma vez por semana, o Mendonzai uma vez por semana. Essas daqui, como está em adaptação, tá vendo, ó? Tá em adaptação, eu mostrei pra vocês que ela já está enraizada, mas não tá grudada ainda, então eu rego um pouco mais, tá? Umas 3 vezes por semana. Essa daqui, ela tava tomando chuva, tá, gente? Deixa eu ver se tem cochonilha nela. Não tem não, ó, tá tudo limpinho. Ah, que bom. Maravilha, né? Quando tá assim. Essa também, eu rego uma vez por semana, gente, só que assim... se eu perceber que ela tá murchinha, eu vou lá e rego mais, tá? Mas por enquanto ainda é uma vez por semana, tá? Todas essas, na verdade, uma vez por semana. Essas daqui de vasinho de barro, eu tento regar 2 vezes por semana. Mas é muito difícil, tá? Só se eu ver que ela tá meio murchinha e eu vou lá e rego, tá? Essa daqui, gente, eu tô achando que ela vai, tá vendo? Eu tô achando que ela vai se partir, porque olha só como ficou aqui. Tá pesado, tá vendo? Ó, tá pesado. Essas folhas daqui tá ficando murcha. Essa daqui tá bem durinha, ó. Essa aqui da ponta também. Mas essa daqui, ó, tá vendo? Deve ser que não tá passando mais nutrientes. E aí ela tá soltando. Mas eu não quero mexer porque eu tô achando lindo. Eu tenho bastante dessa suculenta aqui. Se ela cair, a gente ainda se recupera esse pedaço aqui, né? Então eu vou deixar até ela aguentar ficar aí. Tá vendo? Tá bem murchinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Mas é assim mesmo, viu? Vai chegando um momento que ela vai, né? Vai soltando aí um pouco do caule. E vai ficando só com as pontas na roseta, tá vendo? As rosetas nas pontas. Mas tá linda. A Crassula fragilis é uma suculenta também, que quando ela não estava tão compacta, igual você tá vendo aqui agora, eu molhava, regava bastante, até 2 vezes por semana ou mais, tá? Mas depois que ela ficou bem compacta assim, gente, tá vendo? Bem miudinha, olha só que maravilhosa. Depois que eu deixei ela bastante tempo no sol, que agora ela toma o sol do dia inteiro, tá? Quanto mais sol você der pra ela, mais bonita ela vai ficar e essas folhinhas vão ficar mais gordas, tá? Então agora ela aguenta ficar uma semana aí sem rega e fica tranquila, tá? Todas elas aqui, ó, Sedum Bronze, Supreme, fica aí uma semana sem rega e ela fica, ó, maravilhosa, tá? Pode deixar sem medo, tá? Que dá certo sim, tá? Agora aquelas suculentas que você vê que tá perdendo folha, que toda hora que você olha, igual essa daqui, ó, tá vendo? Que fica feinha. Essas suculentas, apesar dela gostar um pouquinho de sol, você precisa regar mais um pouco, tá? Essa é o Sedum Ouro, ele não tá tão bonito, esse Sedum é bem complicadinho. Tem hora que ele tá bem bonito, tem hora que ele tá feio. Aqui em casa ele é assim. Eu coloquei aqui, ele tá tomando um pouquinho mais de sol e ele realmente, eu acredito que ele não gosta muito do sol não, tá? Esse daqui já é o contrário, esse daqui já gosta muito do sol. Tá vendo? São 2 qualidades diferentes, ó. Só a mesma espécie, mas de variação, né? Esse é amarelinho e esse é verdinho. Agora eu tenho esses vasinhos aqui, que são vasinhos menores. São vasinhos de pote 7, pote 9, pote 11. Então aqui, gente, ó. Aqui eu dou uma atenção maior para esses potes, tá? Só que aqui é assim. A gente tem que ver realmente quem tá precisando de rega, tá? Porque aqui a croma, por exemplo, apesar de estar num vasinho de barro, ela também, se você ficar molhando muito, ela também não gosta, tá? De muita molhação, tá, gente? É uma suculenta bem assim, é de fácil cultivo, mas se você começar a molhar muito, essas folhinhas dela aqui, ó, começa a dar umas bolhas. A minha primeira croma eu perdi por esse motivo, porque ela não tava tomando tanto sol. E essa aqui tá linda, né? Inclusive, olha a cor. E aí, ela não tava tomando tanto sol. E essa daqui tá tomando uma quantidade maior de sol. Tá no vaso de barro, que seca bem mais rápido. E mesmo assim, eu rego uma vez por semana, tá? A maioria delas aqui é uma vez por semana. Super Boom. Essa é a Super Boom menor. Eu tenho uma maior ali. Essa é a Blue White, não. Gente, eu esqueci o nome dela, eu vou colocar na tela, tá? Eu tenho uma bem grandona dela e tem essa aqui também. Esse Sedum aqui, gente, olha só.
que tá maravilhoso. Esse é o Sedum, ai meu Deus, Orange Dreams, orange, né, laranja. Ele tem realmente umas bordinhas laranja meio avermelhado. Ele é um sedum de super fácil cultivo, mas o de crescimento é um pouco lento, tá? Faz tempo que eu tenho ele aqui. Comprei em setembro do ano passado pelo site, né, da Duda Plantas, que ela tem umas plantinhas bem baratinhas. Comprei essa daqui. E tá assim, gente, olha. Essa mudinha coloquei aqui nesse vasinho e ele gostou bastante, tá? Eu coloquei faz pouco tempo com aquele substrato que eu falei pra vocês, que é um substrato muito bonito que eu vi pela internet. Eu acabei ficando curiosa e comprei, né, que é o substrato Terral Pro. E é muito bom mesmo. A única coisa que não é acessível, né? Mas assim, quem tem condições de comprar, compre, porque é muito bom, tá? Gente, essa suculenta aqui, ela era plantada em um substrato mais pesado. Eu não tinha problema com ela, mas ela também não se desenvolvia, tá? Ela estava muito lento para se desenvolver. Aí eu coloquei no meu substrato, no meu último substrato, que tá aí na playlist de substratos, tá? Então, se você tem curiosidade de saber o substrato, é uma das coisas mais importantes na rega, gente, é o substrato, tá? Porque se você tem um substrato pesado que você vai regar suas suculentas, ele vai demorar aí 3, 4 dias para secar, porque realmente demora, tá? Se for um substrato muito ruim, às vezes demora até mais do que isso, e aí você vai apodrecer o caule das suas suculentas, tá? Por isso que muitas vezes a pessoa fala, ah, eu não tenho muita sorte. Às vezes é isso, tá, gente? É o substrato muito pesado, né? Com bastante matéria orgânica, tá? E aí você rega a suculenta e ele fica ali molhado. Aí tá um tempo como esse, hoje é dia de eu regar minhas plantas aqui. Então eu vou regar na parte da tarde, né, depois, porque ainda tá saindo aquele solzinho, depois muda o tempo, vai sair aquele solzinho de novo, muda o tempo. Então eu vou deixar para regar bem de tardezinha. Mas se você, né, tem aquele lugar que não tem muito sol e ainda continua regando a suculenta uma vez por semana, ou a cada 6 dias, ou a cada 10 dias, como eu faço aqui, aí você vai ter problemas se você não tiver um substrato drenante, tá? Porque, tipo assim, você não pode ir muito pelo que eu digo aqui da quantidade de dias. Você tem que observar se sua suculenta está desenvolvendo bem no substrato que você está usando. Muitas vezes a gente fala de substrato e as pessoas ficam muito com medo de mudar, porque já usa aquele muito tempo, mas o melhor mesmo é você ir mudando. Você pega uma suculentinha aí, muda, depois faz de novo, muda de novo. Igual eu tenho um primeiro vídeo aqui de substrato que eu mostro de uma forma, depois eu mostro de novo de uma outra forma. E o terceiro foi o que eu mais gostei, que é o que eu estou usando agora, tá? Porque ele tem pouca matéria orgânica, tem mais mesmo material inerte. Então a água entra aqui, gente, a suculenta, né, absorve, as raízes absorvem o que ela precisa, né? E descarta o que ela não precisa. E aí ela continua sequinha. Olha essa daqui, a coloração dela, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo. Mas olha só, esses traços vermelhinhos aqui, tá vendo? Que bonitinha, linda. E essa daqui eu tava com, igual eu tava falando, né? Eu tava com um bem mais pesado, só que ela não tava desenvolvendo. Então eu coloquei num mais drenante, que é o que eu tô usando agora. Ela realmente seca mais rápido, tá? Aí eu tô precisando regar mais vezes na semana. Tô regando até 2 vezes na semana, tá? Porque ela fica, tá vendo? Fica pedindo mais água. Então você tem que observar isso. Se você for usar um substrato mais pesado, talvez ela não vai se desenvolver. Mas aí você não vai ter problema com a rega. Você vai regar uma vez por semana ou a cada 12 dias e não vai ter problema nenhum. Mas se você fizer igual a minha aqui, ó, pode usar um substrato mais drenante, regar 2 vezes por semana e ela vai ter mais ar, mais lugar, né? Mais, como é que diz? Areação para poder caminhar e as raízes andar aí por dentro da terra, tá bom? E aí, consequentemente, se ela tem mais raiz, ela tem mais força, ela tem mais vida para poder receber as vitaminas e crescer mais, tá bom? Um tempo atrás eu mostrei essa suculenta aqui, essa aqui é a Ellen, gente, a Graptoveria Ellen. Eu estava com bastante dificuldade
ela ainda não tá tão bonita. Inclusive uma que fungou, tá vendo? Assim que eu replantei, ela não aceitou bem, ela fungou. Mas ela tá aqui ainda, depois eu vou tirar. É que às vezes a gente acaba dando prioridade às outras, né? Mas você vê, ó, eu reclamava bastante que ela tava tendo umas bolinhas aqui, tá vendo? E as bolinhas era justamente por isso, muita umidade. Depois que eu coloquei nesse substrato bem mais drenante, bem mais, sabe, bem mais aerado, então olha só, ela tá nascendo perfeitinhas, ó, com as folhas bem bonitas mesmo, bem gordinhas. E aí eu espero que ela se prolifere bastante, né? Cresça bastante pra gente poder ter uma mudinha grande dela aqui. Esse daqui eu mostrei recentemente, mas eu vou mostrar mais mesmo só pra você ter a diferença, tá vendo? Então o substrato, gente, faz muita diferença mesmo. Às vezes a gente fica preocupado com a rega. Suculenta, ela não se preocupa com a rega, porque ela tem muita água dentro dessas folhinhas aqui, ó. Ela é basicamente folha, gente. Se você pegar uma suculenta, sabe? E apertar, você vai tirar, você vai ficar com nada na mão, de tanta água que ela sai. Então, ela não morre. A suculenta não morre por falta de água, só se você ficar aí, sabe? 2 meses sem regar. Sério mesmo, 2 meses sem regar. Porque eu assisto vídeos, desses vídeos coreanos, que tem pessoas que num período de verão, eles tiram totalmente a suculenta do vaso e deixa fora do vaso no período de verão, para as suculentas não ficar absorvendo tanta água, né, das chuvas de verão. Então, só para você ter uma ideia, e as suculentas não morrem, tá? Fica 2, quase 3 meses sem fora do vaso e não morrem. Então, as suculentas não morrem por falta de água, elas morrem por excesso de água, tá? Então, se você tá molhando bastante a sua suculenta, então você dá uma olhada aí. Essa daqui, ó, por exemplo, era uma suculenta para eu estar com ela enorme mesmo. Só que aqui, ó, é um dos primeiros vasinhos. Esse daqui já é um melhorzinho ainda do substrato. Só que não é o último ainda que eu fiz. Então ainda não tá muito legal. Eu podei ela. A folhinha da poda tá em outro lugar, mas tá bem melhor do que essa aqui. Essas daqui tá quase boa de tirar, tá vendo? Só que eu tô esperando um pouquinho mais, mas é até melhor eu tirar pra ver se essas outras crescem mais. Essa é uma echeveria, gente, que ela fica bem grandona, ela é de porte grande. É a Lawrence. Ela fica bem grande mesmo. Eu vejo algumas amigas aí bem grandona mesmo, mas a minha, desde quando chegou aqui no cultivo, ela não desenvolve. E no começo eu acredito que foi por causa do substrato mesmo, tá? Então aí agora que eu tô mais ou menos aprendendo a cultivá-la, então aí eu tô segurando bem a rega mesmo. Só rego quando eu acho que precisa regar mesmo, tá? Agora eu não vou falar um tempo para vocês. Eu costumo regar a maioria das minhas suculentas uma vez por semana. Só que tem aquelas, sabe? Aquelas que a gente vê que realmente tá precisando um pouquinho mais. Igual as pendentes, o senécio, o pérola, o colar de rubi, que eles, quando você não rega, eles ficam um pouquinho sentido. Então aí, gente, aí a gente tem que regar. Mas uma suculenta dessa aqui, gordinha dessa forma. Essa suculenta aqui, como é um bebê, tá vendo? Tá com bastante bebês. Então a gente rega, conforme vai regando as outras, a gente rega ela também com bastante abundância. E também a respeito a rega é com bastante abundância, tá? Eu chego aqui, coloco aqui, ó, bastante, 2, 3 vezes. Põe a primeira mangueirada, depois 2 vezes de novo, entendeu? Para ela ficar bem encharcadinha mesmo. Porque ela vai ficar aí mais ou menos uma semana, 10 dias sem regar novamente. Tá bom? Pra você ver, ó, essas agavoides aqui que não gostam muito de água. Olha como que ela tá bonita. Olha essa daqui. Essa daqui, ó, que tava verde, já tá pegando a coloração aqui. Essa suculenta é belíssima. Essa é a Shangri-La, ela fica toda amarelinha aqui, ó, as pontas. Vermelhinha, né, amarelinha as folhas de baixo. Então ela vai ficando muito bonita. E o vídeo tá ficando longo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim, que eu tento trazer da melhor forma possível para poder sanar a tua dúvida aí, tá? Então, mas é basicamente isso. Se mesmo assim ainda ficou dúvida ainda, tá? Aí fala comigo aqui, tá bom? Eu quero te ajudar, porque aqui, conforme vocês também assistem os vídeos e vêm nos ajudando aí, né? Eu também quero te ajudar.
Esse canal a gente criou para que pudesse ajudar vocês a cultivar, assim como eu cultivo aqui, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus, que o Senhor Jesus abençoe sua casa. Tchau!